Boa tarde, Xanderis here! E assim começa mais um Top 10. A recepção de vocês, a primeira versão do Top 10 foi tão legal que eu decidi meio que abolir a Xander Análise, ou a gente traz ela num outro formato, para passar para esse daqui. Então vocês me obrigam a ler, né? Que isso é uma coisa também muito legal, porque eu tenho que ter esse hábito, e às vezes eu confesso que eu tenho bastante preguiça, ainda mais com os amigos que postam aí capítulos de 5.000, 6.000, 8.000 palavras, né? Mas eu consegui selecionar aí o meu top 10 dos capítulos mais legais que eu li agora no mês de maio, né? Então, você que está caindo agora de paraquedas aqui na máquina do sucesso, só para você entender, o top 10 não é a minha classificação das melhores fanfics que eu li, mas sim dos melhores capítulos. Então, se você viu a edição anterior, né, você vai ver alguns nomes repetidos, outros nomes novos, né? E sim, eu posso ter lido um capítulo que eu achei super maneiro, e depois um capítulo que não foi tão bom, ou era um capítulo de transição, sem muito conteúdo, né? Ou então sem aquela bomba, aquele plot twist e tal. Então não significa que a fanfic porque tá em décimo é pior do que a fanfic que tá em primeiro. Na verdade, é minha opinião e como aquela história se repercutiu em mim. Combinado? Então vamos abrir a décima posição com um novato, né? Então, o Aru, né, pra quem conhece, ele escreve uma fanfic que eu achei super engraçadinha, chamada Pokémon Isekai, né? O Isekai é um estilo meio vou dizer underground, mas assim, eu não vejo muitas fanfics com esse tema. Então, Isekai é mais ou menos o seguinte: você morre de alguma maneira e você reencarna no mundo Pokémon. E o Haru traz muita comédia, né? Então, assim, não é meu estilo favorito, mas é uma fanfic super legal de você ler. Então, se você não tiver afim de ler alguma coisa muito cult, né? Alguma coisa muito, ai meu Deus, cheia de conteúdo, você pode ler Pokémon Isekai, sabe? É divertimento, é um filme de sessão da tarde, quando você estiver estressado. Ele faz várias referências à política brasileira, a tem até referência a filme pornô, gente. Incrível. O Aru é surreal. Então ele mereceu a décima posição. Em nono lugar, vocês vão estranhar, porque essa pessoa estava em primeiro no outro top 10. Então, a nona posição vai para Emerald no Slock, né? E por que veio para nona posição? Né? Então, eu tinha pego um capítulo que me fez muita raiva, por sinal, e assim, ele tinha me movido, caraca, foi o capítulo que mais mexeu comigo naquele mês. O capítulo que eu li agora era um capítulo de transição, mas era um capítulo assim que ele reforçava muitos pontos que eu acho negativo da história, né? Então assim, imagina uma protagonista que assim não tem nada de especial, né? Ela não é badass, ela não é overpower, ela é movida por um cosmo da sorte, né? Então eu vejo que o protagonismo dela é o que leva ela pra frente. Se não fosse o protagonista, já tinha morrido igual os outros 75 personagens. E assim, ela passa. Primeiro que assim, eu até pulei o capítulo sem querer, eu confesso. Mas assim, quando eu vi, eu falei, cara, eu poderia ter pulado, porque não aconteceu muita coisa. Aí tem toda uma questão filosófica, nananana, que a gente poderia ficar sem. Poderia super ficar sem. Né? E aí só reforçou essa questão do protagonismo, né? Então você imagina a pessoa tendo que passar por 10 desafios e nenhum dos 10 desafios querem entrar em contato com ela. Então, assim, foi muito fácil. Né? Então, às vezes, muitas decisões que são filosóficas, que têm um outro cunho, elas facilmente parecem preguiçosas, sabe? Né? Então, é um capítulo bom no sentido ortográfico, no sentido viagem, tem uns diálogos legais, tem umas decisões que eu não curti, mas assim, não é o bastante para sair do top 10.
O capítulo número 8 também era de alguém que estava lá em cima, mas dessa vez veio um pouquinho mais para baixo. Então nós trazemos o antigo entrevistado da edição anterior, que era o Sheldon Zangosi, ou Zanguzi, não sei como se pronuncia esse bicho, né, com Trails of Destiny, que é uma fanfic também muito bem escrita, muito legal, então tudo que ele escreve tem qualidade, né? Mas com relação à trama, né, o capítulo anterior que eu li, ele termina com um hype muito de amizade, de nós vamos passar por isso juntos. E no capítulo seguinte, primeiro que é um capítulo de transição. Então, capítulos de transição tendem a serem muito aleatórios, né? Mostram um monte de pontos de vista, mas sabe, eu meio que acho que ele destruiu o contexto fofinho que foi do último. Aconteceu uma coisa no final que eu gostei? Aconteceu. Mas eu acho que assim, é mais ou menos aquilo. Ah, eu não vou embora porque eu vou ficar aqui com os meus amigos. Aí no capítulo seguinte, não, eu vou embora. Então, assim, beleza, que nem sempre a gente tem um insight na hora, e às vezes a gente é impulsivo e fala pela emoção. Mas eu acho que em matéria de história, ele meio que destruiu um plot legal que tinha sido criado ali, fofinho. Né? Nem eu que não curto a personagem curti. Então, assim, eu fiquei meio chateado com essa parte, né? Mas é isso daí, gente. Shadow é Shadow, a gente sempre vai ler o Shadow. Esse é fato. Sétima posição é o nosso entrevistado do dia. Então, sim, eu consegui achar o manuscrito do Eric. Represa é um conto que está dentro de um e-book, né, que eu esqueci o nome, mas eu vou deixar o link lá nos créditos para vocês verem, que era um projeto, acho que do pessoal da turma dele, onde eles fizeram um book com vários contos, né? E represa, né? Eu falo assim porque é presa, né? Que pode ser presa de novo, né? De represa, ou represa que contém a água. E é um conto bem psicodélico, né? O Eric, como é uma pessoa muito misteriosa, né? Like a Shadow, ele não saiu de uma situação pessoal com a qual ele não quis abrir. Então ele é muito aberto à interpretação. Então assim, a escrita super legal, bem machadiana, né, se assim podemos dizer, e traz sobre a minha interpretação do conto foi sobre a gente estar numa prisão que é o nosso cotidiano. Quando a gente vive as mesmas coisas, onde a gente não tem muito espaço para espontaneidade, né, para a gente dar a luz a quem nós somos, e como isso nos mata, como isso nos contém, como isso tira a nossa identidade. Porque a gente deixa de ser aquela pessoa, né, e a gente vira meio que o filho de fulana, o marido de ciclana, o pai de não sei quem, aquele que trabalha em tal empresa, e a gente perde meio que a nossa identidade. Então, até que tem um momento que a gente fica tão mal, tão mal, tão mal, que as nossas emoções enxurram, né, de dentro da gente para o mundo, e tem a fase final é muito legal, que ele fala que que Deus prometeu a Noé que nunca mais destruiria o mundo por água, mas eu não, né? Então assim, eu vou destruir esse mundo, e esse mundo com as minhas lágrimas eu vou ter que ser eu, né? Foi pelo menos a minha interpretação. Foi muito legal, mas eu acho também muito difícil de às vezes de você poder ler, compreender, né? Então vocês leiam Represa e depois vocês me digam o que vocês acharam, combinado? A sexta posição vem de quem estava em décimo na sessão anterior, né? Então vem para New Galar, que é do pessoal da New Aliança. Lembra lá do povo do Shadow? Então, o Eve, ele cresceu muito no terceiro capítulo de Neo Galar. Então, assim, primeiro que ele começou a desenvolver a história, ele começou a trazer um processo descritivo mais, mais, mais afunilado, sabe? Muito. Começou a trazer uns diálogos legais. Então, assim, a história deu um power salto. E ele fez uma coisa que eu amo, que é você trazer referências dentro do capítulo. Então, você tá lá conversando uma conversa e olha, Lance da equipe da Elite Four, né? Então ele traz personagens que a gente vai ver pro futuro, tudo isso dá aquela sensação, sabe, de ansiedade, aquela sensação de caraca, é fulano,
maneiro, fulano já apareceu. Então te conecta com a história mais rápido, né? Te induz a ler mais rápido. Né? E ele tem um jeitinho de escrever, né? Eu ainda não entendi muito bem qual é a parada da parte shield com a parte sword, mas eu acho que ele tem tudo para poder criar uma história com a identidade dele, né, com uma ótima qualidade. Então eu acho que super mereceu subir, né? Vamos ver os próximos capítulos, ver se ele continua subindo ou se ele desce. Combinado? A quinta posição é um texto complicado. Né? Primeiro que ele traz de volta um grande escritor do site, que é o Falcone, né? Que também é da nossa categoria de Pokémon, mas também traz muitas coisas de outras categorias. Mas ele me mandou um texto que me fez pensar, chamado Espelho. E ele, a princípio, é um texto que, assim, você tem que cavar. Você tem que cavar. Eu não vou te dizer o porquê, mas assim, se você ler ele simplesmente a olho nu, você vai achar que é uma história esquisita, você vai achar que é uma história sem muito significado, com um final tosco, porque ele não tinha mais o que fazer. Mas isso foi uma conversa entre eu e ele no privado, que eu cheguei à conclusão que o texto dele não é um texto acessível, né? Então, se você tiver muita noção de causa social e for uma pessoa antenada, né, sobre as questões sociopolíticas do país, você vai tirar várias e várias teorias da conspiração, desde política do cancelamento, projeção, sobre nós idolatrarmos uma figura pública para que ela nos guie o caminho. Cara, você vai tirar muitas, mas muitas lições disso. Principalmente se você é militante da causa negra e da causa pobre, né? Porque muita gente, o que mata no Brasil é a falta de consciência de classe, né? E de etnia também. Então, assim, por ser de um texto de um cara negro para um cara negro, super falou comigo. Mas vamos ver o que você vai achar e se você vai concordar que ele merecia o quinto lugar. O quinto lugar vem porque ele não é um texto aberto. Então, muita gente, a gente até riu, né, de algumas interpretações que o texto tinha, porque eram completamente loucas. E aí a gente chegou à conclusão que esse texto não era um texto para todos. Né? Talvez se ele fosse um texto mais aberto, isso tiraria um pouco dessa individualidade falcônica, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma mensagem que deveria ser popularizada, né? Porque conscientização é isso aí. Né? O quarto lugar é uma fanfic que eu achei lá na categoria Saint Seiya, né? O Despertar de uma Nova Guerra. Primeiro que ela traz uma releitura da saga de Hades, para quem curte, né? E é assim, muito difícil de você, Saint Seiya, encontrar uma fanfic de luta, porrada, sangue voando. Porque hoje em dia Saint Seiya não tá mais no auge, mas quem geralmente escreve Saint Seiya são fujoshis. Fujoshis são aquelas garotas que, sabe Deus por quê, só curtem ver dois homens se pegando. Então todas as fanfics de Saint Seiya normalmente são lemons. Né? Então falta um pouco, né, dessa coisa da gente, vamos sair pra brigar, gente. Vamos dar um soco, um chute, um cólera do dragão, um meteoro de Pégaso. É isso que eu quero, pelo menos. E aí eu caí de paraquedas nessa fanfic do God War, né? E ela, assim, ela tem uma escrita legal, né? Não é tão descritiva, tão desenvolvimentista. Capítulos super de 1.300, 1.700 palavras, mas ele tem trama. Ele tem trama, ele tem referência, ele vai lá na mitologia grega, ele vai lá na saga de Poseidon, ele faz uma mistureba do cacete, né? E traz uns contextos. E são muito emocionais, né? Tem reviravolta, pancadaria, tudo aquilo que você que assistiu Manchete igual eu, ou gosta da franquia, vai querer ver numa fanfic. Né? Ele não cede aos. A minha iluminação caiu. Né? Ele não cede aos clichês, né? Ele consegue explorar outras constelações, ele traz outros Cavaleiros de Ouro, né? Que são todos originais, então vale super a pena. Super a pena, se você gosta de Saint Seiya, vai estar o link lá nos créditos, vá ler.
O terceiro lugar é uma pessoa também da Neo Aliança, a minha mais nova amiga e recém, né, acertada, Carol de Hoenn. A canção de Hoenn, Saga de Ruby, pega a medalha de prata. Por quê? Ela é uma escritora super talentosa, né? Tem uma fanfic aí que já tem uns 20 e poucos capítulos, e ela traz uma releitura da saga da terceira geração, onde ela traz a menina Saphire indo para a sua jornada. E assim, ela tem um modelo descritivo quase minucioso. Então, assim, a Carol é praticamente uma CSI. É médica, né, gente? Então, assim, ela tem todo um olhar muito minucioso da história. Mas nesse capítulo que eu li, ela conseguiu dar movimento a essa descrição. Não é só descrever porque eu tô gastando meu português. Né? Então, às vezes, assim, eu até sou muito chato com essa galera, porque às vezes eles olham assim, ah, não, está uma brigaiada, isso porque reclamo dos meus flashbacks. Aí tá lá uma brigaiada e tal, de marido e mulher, aí resolve parar aquela cena para descrever o basculante do banheiro, ou então o reino animal dos ácaros do carpete. Só para fazer volume e tá lá um capítulo de 5.000 palavras, como se fosse o auge. E ela conseguiu dar sentido para as 4.000 palavras dela. Eu achei isso muito legal, né? É muito superior ao prólogo, eu li o capítulo 2 e foi muito emocional. Ela também tem uma sensibilidade muito grande, né? Em coisas pequenas. Você pega, tipo, a relação Pokémon, primeiro Pokémon e treinador. E ela conseguiu fazer com que a Skit da May tivesse todo um comportamento característico de um animal, que está conhecendo um humano agora, então ela é bagunceira, ela é desorganizada, ela não entende o que a treinadora dela fala. Diferente das fanfics de Pokémon que, oi, eu sou o Xander, vamos ser amigos? E aquele Pokémon que é um animal, entende português, japonês ou inglês de qualquer forma, né? Então eu achei isso muito legal, foi uma coisa muito maneira de ser abordada. Fora os plot twists lá da história dela, que eu não vou dar spoiler, e leiam New Hoenn. Ela precisa e ela merece. As medalhas de prata, vocês vão dizer que é marmelada, mas foi para uma liga de canto de novo. Porque a Val, né, se vocês conhecem a Val, vocês vão entender. Mas o último capítulo da Val, ele foi muito emocionante, no sentido que teve lá a repercussão da morte de um personagem, e ela, além de meio que dar um background de quem era esse personagem, que normalmente a gente acha escroto, né? Ela conseguiu trazer um passado que fez super sentido para a pessoa escrota que ele é hoje. E como uma ótima psicóloga, ela deixa várias pistas, né? E responde vários porquês para quem leu o Hentai, que é a outra, né, saga dela, um spin-off, e ele vai trazer questões comportamentais do Surge, você vai entender na hora do passado, né? Os esquemas, os condicionamentos, os traumas, a masculinidade frágil. Ela traz isso de uma maneira tranquila. Ah, Diego, então por que ela está em segundo lugar? Porque eu acho que ela misturou duas coisas que são bem antagônicas. Acho que ela era para ela ter ficado no enterro para um capítulo e ter trazido o flashback em outro. Simplesmente por questão que eu tenho toque, né? E o primeiro lugar, ele não apareceu aqui no antigo top 10. É uma pessoa que eu tenho aprendido a amar muito, porque ele é muito fofinho, ele é muito de pegando as bochechas dele assim, tá, né? Vai pro Harvey. E ele vai ver esse vídeo e ele vai ficar assim, hã? Por causa de um Drabble. Um Drabble de acho que nem 300 palavras tem, chamado O Paraíso no Final do Arco-Íris. Gente, é desesperador. É desesperador. É um monólogo de uma pessoa que está a ponto de surtar, que quer ter esperança, mas mas já está tão decepcionado com a vida que não quer acreditar na esperança que tem. Que já está cansado, farto, exausto das decepções do dia a dia. E aí você olha assim, você sai com uma angústia terrível, que a vontade é eu pegar o Uber, chegar lá na casa do Harvey agora, pegar ele no colo. Né? Então foi um texto que mexeu tanto comigo,
comigo que eu não aguentei. Eu tive que colocar ele em primeiro, né? Então foi esse o top 10 desse mês. Eu espero que você tenha curtido e eu espero também que você tenha ficado curioso ou curiosa para ler esses novos títulos. Então a gente continua com a entrevista com o Eric. Agora nós vamos para as partes dos jogos. Eu espero que você se divirta muito, ok? A máquina do sucesso volta já. Até mais, galera!